Bem-vindos à cidade de Debrecen, na Hungria. Antes de começarmos o Campeonato Mundial de Corridas de Rua, nós estamos com a solenidade de inauguração do estádio e dar o nome ao estádio do ex-secretário-geral da IAAF, Esteban Gulay, que faleceu recentemente, aos 63 anos. A solenidade, nós vimos ali o senegalês Lamine Diack, que é o presidente da IAAF, e uma homenagem muito justa a esta personalidade do esporte que morreu recentemente. Vamos então agora à prova do primeiro campeonato mundial de corrida de rua, 20 quilômetros feminino. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, ao meu lado o Adalto Domingues, atleta olímpico, campeão pan-americano em 87, 91, técnico da Prefeitura de Santo André, que volta a comentar conosco esta prova muito interessante. É o primeiro campeonato, Adalto, se bem que já existe há algum tempo, mas oficialmente é o primeiro campeonato mundial de corrida de rua, que é 1 km e 97 metros a menos do que uma meia maratona. Pois é, Marco. Um abraço aos amigos assinantes. Na verdade, esse campeonato já aconteceu, né, de 92 até 2005. Ele tinha um formato de meia maratona. Nós estamos vendo os participantes da categoria feminina. Temos a equipe brasileira aí que está representada. E a partir de 2006, eles começaram fica de acordo com o país organizador essa distância de fazer 20 ou fazer meia maratona. Sendo assim, né, nesse novo formato é a primeira vez. Vale lembrar só que existe uma classificação individual e existe uma classificação por equipe. A gente tem percebido que participa no máximo 4 por países, 5, né, desculpa. E desses 5, 2 pontuam, né, 3 atletas pontuam. E como é que funciona essa pontuação? Eles somam os resultados, né, dos 3 primeiros de cada país. Vamos supor, alguém faz 1 hora, o outro 1h05 e 1h10. Aí dá 3 horas e 15. Então a soma dos tempos é que determina um país campeão. E o que nós temos aí, em outras palavras, é uma prova somente com atletas de elite. Não é aquela meia maratona ou mesmo uma maratona que você está acostumado a ver em Nova York, em Boston. Tem muitos atletas de elite, mas tem a população também, o pessoal que gosta de correr, que é uma grande festa, aliás, não é verdade, Olá? Não tem dúvida, né? Essa aqui já é um diferencial. Isso é um campeonato do mundo, né? Não é uma dessas provas que a gente tem pelo mundo todo, como as maratonas. Então, quer dizer, sendo assim, ela já existe uma qualificação para os países colocarem as suas representantes. No caso do Brasil, o Brasil levou as 2 primeiras que foram que a prova seletiva era a meia maratona da cidade do Rio de Janeiro, mais as 2 por ranking, que é um ranking estabelecido pela confederação. Então eles pegaram as 2 primeiras da meia maratona, mais 2 do ranking, formando uma equipe de 4. Levo sempre 1 a mais, porque de repente pode acontecer alguma coisa, alguém desistir e você consegue montar a equipe. E ali você vê a Alina Ivanova e a equipe russa. Vimos também a apresentação da equipe da Romênia. Portanto, nós teremos aí grandes atletas participando desta prova numa cidade chamada Debrecen, que é situada na parte leste da Hungria, mais ou menos 220 quilômetros de Budapeste. É uma cidade muito conhecida e é a capital do condado de Hajdú-Bihar. Eles têm mostrado muito ali a atleta 47, que é a Lornak Plagat. Ela compete hoje pela Holanda, né, mas é uma queniana de origem. E uma atleta experiente já, com 32 anos, campeoníssima e uma das favoritas aí, né? E a gente sempre tem esses outros países. A Rússia é muito forte nisso, a Etiópia é muito forte nesse tipo de competição. Enfim, a expectativa da competição é muito grande. Nós estamos já aí com tudo pronto para o início da prova feminina. São 20 quilômetros. A Hungria, que recebe esse campeonato, tem uma boa equipe, mas como a gente sabe, a Hungria, na verdade, tem um grande destaque no futebol, no basquete,
feminino e também masculino. E o handebol também começando a destacar, a ter um sucesso muito grande na Hungria. Aliás, um esporte que está crescendo muito, o handebol, hein? Atenção, os países aí estão entrando com tudo. O handebol, na verdade, né, talvez até poderia ter mais espaço pelo número, até no Brasil, eu sempre digo pelo número de praticantes que existe, né? E esses países do leste, do antigo leste europeu, lá, do antigo não, atual leste europeu, eles são muito fortes nessas modalidades. E esse é um país lindíssimo. Eu tive a oportunidade de ir lá em 89 participar de um campeonato mundial indoor. E nossa, ele é fantástico, mesmo naquela época, uma época dura, né, de coisas, mas a gente tinha, era um país muito bonito. Inclusive, essa cidade especificamente tem 20 mil estudantes, porque tem uma das melhores universidades da Europa, que é a Universidade de Debrecen. O desenvolvimento da prova feminina no primeiro campeonato mundial de corrida de rua. E você está acompanhando através da ESPN a cobertura do primeiro campeonato mundial de corrida de rua. São 20 quilômetros, esta é a prova feminina. Liderando no momento a Lorna Kiplag, que você falou sobre ela, uma holandesa que na realidade é naturalizada holandesa, né? Aqui a gente está vendo, eles estão na altura de 15 quilômetros já, né? Daqui a pouco vai passar os 15 quilômetros. Interessante que a gente vê ali a segunda colocada, uma romena, né? Constantina Tomescu. A Romênia, ela tem uma história muito grande em cima de provas de meio fundo e fundo. Desde a década de 80, Doina Milint, aqui eu vou falar um monte, Maricica Puica, são atletas campeoníssimas na geração na época de 80, 70, 80. Deu uma sumida, mas sempre elas têm atletas muito fortes nesse tipo de distância. O processo de treinamento, ele tem um volume alto, 180, 170 km por semana. Aí uma brasileira, essa é a Cristina Vaqueiro, né? É uma atleta que mora em Catanduva, é aqui da BMF Clube. E ele tem um volume de treinamento muito alto, né? Então ele é muito capaz de correr esses 20 km com os maratonistas de igual para igual e ainda com a possibilidade de ter um final mais rápido que os corredores de maratona. Porém, quando ele vai para a maratona, a gente sabe isso, é fisiológico, existem algumas barreiras, né? A gente sabe lá dos 30, 32, quem corre a prova sabe que aquilo ali não é brincadeira. E o corredor de 10 mil, quer dizer, por correr o 20 km, ele não vai chegar nesse 32, ele não vai ter essa sensação. Então é bem provável que ele tenha a grande possibilidade de ganhar o 20 km, mas que se ele vier para a maratona, ele teria problema. Nós tivemos um exemplo muito grande disso, foi um etíope campeoníssimo, o Haile, que arrebentava nos 10, quando foi para a maratona, quer dizer, já tem resultados expressivos muito bons, mas ainda não traduziu a melhor marca dele. Aqui a gente consegue ver lá a Vaqueiro, né? E no fundo a Maria Sandra Silva, também, que é outra brasileira que participou do campeonato aí. E você está acompanhando a cobertura da prova feminina do primeiro campeonato mundial de corrida de rua, com exclusividade aqui na ESPN. Nós iremos a um pequeno intervalo e já voltaremos. Fique ligado. Campeonato Mundial de Corrida de Rua, eu conversava aqui com o Adalto Domingues. Aliás, são coisas interessantíssimas que acontecem durante uma prova de longa distância, né? Como 20, 40 quilômetros, 42 quilômetros, no caso a maratona. E, Adalto, como você explica, por exemplo, o Fã de Esporte para o assinante da ESPN, que um atleta em perfeitas condições físicas, um atleta preparado, e você estava me explicando que o certo seria correr no máximo 3 maratonas por ano, mas 2, na sua opinião, seria o ideal, uma em cada semestre, dependendo inclusive do resultado e da forma com que ele termina a maratona. Mas como você explica que esse atleta bem preparado entra numa maratona nas mesmas condições que outra maratona, por exemplo, e numa ele termina bem e outra ele termina esgotado. Ele tem um problema de desidratação numa, e o que isso tem a ver? Bom, na verdade, assim, primeiro eu disse que é possível fazer, a gente tem casos, né, de 3 provas no ano, o cara conseguir manter o mesmo nível de resultado nas 3. Não é tão fácil isso, já não é nem recomendável, mas existe histórico disso. O ideal sempre seria você fazer no máximo 2, e dependendo como você terminar essas provas,
você ainda conseguir fazer. Porque se você terminar muito mal, talvez não valha a pena, porque o desgaste é muito grande. O que altera aí são às vezes, fora os fatores climáticos, que mesmo estando calor, existem às vezes cidades que são muito secas, por exemplo, você pega Brasília, é muito seco, Manaus é muito úmido. Então existem essas diferenças em que às vezes são situações iguais para todos os atletas, mas as pessoas têm uma individualidade biológica, ou seja, cada um é cada um, situações iguais, reações diferentes, exatamente por respeitar essas situações. E às vezes no calor da competição, hoje em dia já não mais, mas há muito tempo ainda acontecia isso, do atleta bobear em questão de hidratação principalmente, né? E aí lá no final ele vai pagar por não ter se hidratado legal. A gente sabe que a hidratação hoje ela já não começa só na prova ali, durante a prova, ela já é feita antes, né? E toda essa situação faz com que você termine uma prova muito ruim ou num desgaste muito exagerado. E talvez isso é que seja o grande charme das corridas, senão, né, daria medalha antecipado. Mas essa coisa é uma coisa muito bacana, né? E é incrível como a importância da prova, quer dizer, a pressão psicológica, ela tem um fator muito forte também, né? Tenha dúvida, Tem provas que às vezes ela tem um nível de estresse psicológico menor, porque às vezes é uma prova com um grau de importância talvez menor, ou tenha menos visibilidade de mídia, né? Você pega os Jogos Olímpicos, o grau de estresse dessa prova é muito grande, né? Nós vimos aí a Kipagla jogar o óculos fora, tá uma briga interessante aí, nós estamos na altura já aproximando aí já dos 15 quilômetros, ou seja, vão faltar 5. Então uma briga interessante entre a Constantina Tomescu e a Lorna Kiplagat. São as duas que já se desgarraram do grupo. Interessante que são duas atletas já experientes, né? A Kiplagat com 32 e a Tomescu com 36. Esse é um tipo de prova em que a idade, esse amadurecimento, dependendo do desgaste, né? É isso que às vezes a gente discute aqui muito no Brasil, sabe? De você poder utilizar, olha, o atleta correndo descalço. De meinha, né? Essa é a Sara Abu Hassan. Ela corre e por força, creio eu, da religião, ela corre totalmente coberta ali, né? do Egito. E interessante, né? Como eu ia falando, você vê que o preservar do atleta em umas categorias menores é interessante para que ele consiga ter uma longevidade maior e conseguir você tirar tudo desse atleta na época certa e não na época tão jovem, né? Isso é muito legal isso. E esses países, principalmente europeus, a gente vê muita gente de 30, 35, 36, que tem histórico de campeões olímpicos aí com 38, né? Esporte, né? O Pan-Americano no Rio de Janeiro em 2007 e em 2008 essa prova envolveu o Rio, o Brasil, aliás, São Paulo e outros estados mais envolvidos no esporte internacional. Agora, é preciso que haja uma boa segurança, né? Para que não tenhamos aí riscos para os atletas. Né? Você já imaginou? Um atleta tendo que atravessar um daqueles ali, o tipo complexo do Alemão e tal? Não, e o interessante é que, por exemplo, infelizmente aconteceu aquilo com o Vanderlei e teve uma repercussão. Se isso acontece com a gente aqui, a repercussão é muito maior, não tenha dúvida. Pois é. Interessante essa prova, você vê, a Kiplagat está tentando fugir, né? Já está num momento de fuga, aí deve estar faltando um pouco mais de 1 quilômetro, mas ela tem uma corrida forçada, a Tomescu, uma amplitude grande dos braços. Temos praticamente 1 hora de prova. E a gente pôde observar que a Kiplagat estava na segunda posição sem forçar em cima da romena. De repente ela abriu. É uma tática, né? Sabia que era um pouco mais rápido, estava esperando o momento de atacar. Mas ela vem com uma expressão cansada também, viu? Não tá com a vitória garantida, não. Final de prova. Você vê que ela está conferindo aqui atrás, né? Não, foi... Ganhou, mas
Foi bonita a briga. E ela consegue também o recorde mundial. É verdade, né? 3:21. 1 hora, 3 minutos, 21 segundos. Queniana na terceira posição. Então nós temos aí o tempo dessa terceira colocada. 1:3:45. 1:47. A classificação já. Nós temos ali o resultado, então. Só para adiantar, o Brasil competiu com a Maria Cristina Rodrigues, a Maria Sandra Silva, Rosa Barbosa, Antônia da Silva e Antônia da Silva. Foram as 4 que representaram o Brasil.